acerca dos exemplos que a gente pode ter com as nossas crianças. O que uma criança pode ensinar para a gente a nível de adoração, a nível de entendimento. O que uma criança entende que ela pode expressar de maneira perfeita para a gente o que significa adoração, o que significa estar submisso à vontade de Deus. O que uma criança pode nos ensinar? Da outra vez que eu ministrei a palavra aqui, eu havia até falado que eu ia na próxima ministração, que no caso é hoje, eu falaria sobre esse tema. E de lá para cá eu venho pedindo a Deus exemplos ao olhar para as crianças, daquilo que eu poderia falar essa noite para a gente. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, 1 ao 3, ele ensinou algo aos discípulos muito importante. Lá está escrito assim, me ajudem na leitura, eu vou ler aqui. Fiquem atentos, porque o Senhor tem muito a nos falar nessa noite. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos de Jesus a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Deixa nesse versículo, por favor. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nosso Senhor, Ele trouxe algo muito sério aos seus discípulos nesse momento em que eles debatiam sobre quem seria o maior no reino dos céus. E naquela, provavelmente, aqui eu imaginando, devia estar, não, o maior é quem conhece mais, o maior é quem faz mais milagres, o maior é quem ora mais, o maior é quem gasta mais tempo de dedicação, o maior... vamos perguntar para o nosso Senhor. E Jesus, ele vendo uma criança, um menino, que estava ali, ele justamente pega esse menino para dar o exemplo. E ele traz um ensinamento muito sério acerca do que significa ser o maior no reino dos céus. É algo que não está conectado, não está ligado em maneira e de forma nenhuma a quem nós somos, no sentido de cargo eclesiástico, no sentido de como buscamos, de quanto lemos a Bíblia, de quanto estudamos teologia. Não está conectado a isso. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele sempre fez, se vocês pegarem em outros textos que a gente vai passar por eles, Jesus sempre fez questão de trazer como exemplo as crianças para que nós entendêssemos o caminho para o céu. E eu acho interessante que é algo que parece que meio que embaralha a cabeça daqueles que ouvem Jesus falar. Jesus fala, os discípulos, eles prestam atenção, mas me parece que eles não entendem a mensagem. É algo que fica mexendo com eles. O que Jesus quis passar com isso? Tem alguns textos que falam sobre isso também, não precisa colocar, por favor. Lá em Lucas 17, Marcos 10, 15, já tem algo relacionado a isso, em que Jesus ele traz as crianças como exemplo para as nossas vidas. Mas antes ainda de continuar trazendo essa mensagem acerca do exemplo que Jesus quer nos dar, eu preciso falar algo muito importante. Vocês perceberam o quanto que Jesus ama as crianças? Vocês perceberam o quanto que um pequenino desse é importante para o nosso Senhor?
Vocês perceberam a responsabilidade que Deus entregou para nós que somos pais, para nós que somos igreja, para aqueles que têm o ministério de cuidar de crianças? Vocês perceberam o quanto é sério o que Jesus nos chama a fazer quando nos dá uma criança, quando nos dá um filho para cuidar? Só para vocês terem uma ideia do que Jesus está dizendo, da importância que ele dá para a criança, eu queria que vocês, aí sim eu quero que vocês leiam comigo. Eu vou voltar para o cerne da mensagem, mas eu quero que vocês leiam isso comigo. Mateus 21, 15 e 16, por favor. Perdão, não é Mateus 15, 16. No verso 4 aqui mesmo, tá? Por favor, pode voltar. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Isso aí fala do exemplo que Jesus está nos dando acerca de como ser como uma criança. Sim. Versículo 6, por favor. É isso que eu quero dizer aqui. Acerca de, olha a importância que o nosso Senhor dá para uma criança. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço numa mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Uma espécie de moedor de grãos composto de duas pedras, e Deus está dizendo, é melhor que amarrasse essa pedra no pescoço e se lançasse ao mar, antes de pensar sequer em fazer mal a uma criança. E a gente vê a importância que Deus dá para uma criança dentro de um texto como esse, e ver como é sério, não só cuidar, como educar, como direcionar, como não abusar, como proteger o que a sociedade, o Estado quer fazer com as nossas crianças, através da instrução. Já perceberam que existem pais, aqui não, amém? Mas existem pais que, às vezes, quando a criança começa a crescer, começa a caminhar, começa a ficar esperto, os pais, eles começam, aí quer fazer suas coisas, quer ir na internet, quer ir no TikTok, dá um joguinho para a criança distrair, bota a criança para ver um desenho no YouTube, muitas vezes só para distrair mesmo, nem procura saber que tipo de informação que a criança está recebendo com aquilo, e às vezes só para se livrar da criança, o pai, a mãe, dá uma distração para fazer o que tem de interesse no seu dia a dia. Às vezes quer dar um passeio, deixa a criança fazendo sozinha a criança, cuidando de criança, e não tem a ideia do que Satanás pode fazer no momento em que o pai e a mãe não está atento ao seu filho. A gente precisa entender que fazer mal não significa só abusar, ou bater, ou ignorar. Abusar também significa você não dar importância para a missão que Deus te deu como pai e como mãe. Isso é abusar. Jesus está falando exatamente isso. Porque se essa criança cresce e vai pelo caminho errado, a responsabilidade é daquele que não deu importância. É claro que existem pais, eu tenho filhos, bispo, pastora, os irmãos, nós temos filhos e nós educamos no caminho do Senhor. Eu não estou falando sobre as falhas humanas que a gente tem muitas vezes, mas eu estou falando da falta de responsabilidade com a missão que Deus nos entregou. Ele te deu uma missão, que é conduzir o filho em primeiro lugar, que não é seu, é do Senhor. A pérola é escolhida do Senhor,
foi dada por Deus para vocês cuidarem e devolver em segurança. A Belinha foi dada por Deus para vocês cuidarem e devolver em segurança. A responsabilidade que a gente precisa ter com os nossos filhos é muito séria, porque o que você faz hoje, o que você fala, o que você direciona seu filho hoje, vai dizer muito sobre quem ele será amanhã. O exemplo que você dá para os seus filhos vai dizer muito sobre qual exemplo que ele vai seguir amanhã. Então a gente precisa estar atento, amado, acerca da responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Eu posso dizer, para a glória de Deus, que na minha casa, meu bispo falou aqui esses dias, lá em casa não faltou ensinamento, não é verdade? Lá em casa não faltou ensinamento também. Eu estou crescendo, um já é maior, minha filha dia 5 vai fazer 18, daqui a pouco estão casando, e a partir do momento que eles tiverem a vida deles, eles serão responsáveis por si só. Mas enquanto estiver debaixo do meu teto, eu assumi a responsabilidade de conduzi-los no caminho que eles devem andar. Eu preciso entender isso, porque isso não é só porque Deus me fez para ser pai, não. É porque Ele me deu uma responsabilidade. E se eu não cumprir com essa responsabilidade, é melhor que isso aqui aconteça comigo. Se eu não proteger meus filhos, se nós não protegermos nossas crianças, é melhor que isso aqui aconteça com a gente. Porque Deus vai cobrar. Jesus vai cobrar. Naquele grande dia vai ser cobrado. Uma das coisas que mais Deus vai cobrar naquele dia são aqueles que olharam um pequenino desse, um inocente desse, e fizeram mal a essa criança. Em todos esses sentidos que eu acabei de falar. Principalmente aquele que fez mal no sentido mesmo de abusar, de bater, de agredir, verbal ou fisicamente, de chamar de pivete, de amaldiçoar a vida da criança com palavras, porque muito do que nós somos formados por palavras. A educação que a gente tem, o ensinamento, a palavra. A criança é formada por palavras. O que você anda falando para os seus filhos? Se boa parte do que ele será amanhã está relacionado ao que você, como pai, como mãe, como responsável, está falando para ele ou para ela. Vamos entender que Jesus ama demais as crianças. É melhor que amarre uma pedra no pescoço e se lance ao mar, se fizer mal a um desses pequeninos. Pensa 2 vezes. A gente precisa dar muito valor a esse ministério, bispo, que cuida de crianças. A gente precisa favorecer em tudo que a gente puder, em material, apoio, tudo que a gente puder fazer como igreja, como liderança, para apoiar o ministério, porque a nossa geração está passando. Se a gente quer que a igreja permaneça, a gente precisa cuidar dos nossos filhos e ensinar esse caminho. Eles são a igreja amanhã. Daqui a pouco eu vou partir para Jesus. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas eu vou. Meus filhos ficam. Na ordem natural das coisas, eles ficam. O que eu quero da vida deles amanhã? Como que eles vão suportar o dia mal? Como que eles vão pregar o Evangelho se eu não ensinei como fazer isso? Então, amém, amados? Prestar atenção nisso que o Senhor amém. Nós vamos valorizar os nossos filhos. Glória a Deus. É isso. Respeitem nossas crianças. Deem atenção a elas. Protejam nossas crianças. Eduquem-nas no Senhor. Sejam exemplo para elas. Aleluia. Glória a Deus. Voltando, pode voltar ao versículo 3, por favor, mano. Jesus está ensinando para os discípulos a humildade. O ser como criança. Em primeiro lugar, não é ser criança, tá? O apóstolo Paulo
ele deixa claro na carta aos Coríntios. Deixa eu ver onde está a referência. Deixa eu ver aqui. Oi? Eu vou voltar aqui para o início da mensagem. Não. O bicho falou de Mateus? Isso, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Por favor. Segui o amor. Opa, voltando, né? Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos do entendimento. Aleluia. O que o nosso Senhor está explicando, o que Deus está falando pelo apóstolo Paulo, é que nós devemos ser como crianças no que diz respeito à humildade, no que diz respeito à nossa submissão a Deus, no que diz respeito à nossa dependência de Deus. Uma criança, ela é humilde, ela é totalmente dependente dos pais, ela está pronta sempre a aprender alguma coisa. A gente precisa entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele ensina aqueles que se submetem à sua vontade. Ele ensina aqueles que declaram que Ele é o soberano, que Ele é aquele que faz o que Ele quer sobre as nossas vidas, é aquele que declara a sua paternidade, aquele que diz assim: Pai, eu dependo do Senhor. É aquele que foge de questões dentro da igreja, questões como disse-me-disse, disputa por liderança, por cargo. Por que aquele que entra em disputa, aquele que entra em coisinhas pequenas, são pessoas que estão cheias de si. E o que Deus está falando aqui para a gente é que ser como criança está muito longe de deixar o orgulho fazer parte da nossa caminhada. Eu tenho conhecimento, o irmão não tem. Eu oro mais, eu leio muito, todo dia eu leio 10 capítulos da Bíblia. Enfim, o homem cheio de si, ele não vai entender o que é ser como uma criança, no sentido que Deus está falando para a gente. Ser como criança no entendimento necessariamente está dizendo: seja maduro, para de bobeira. Nós somos uma comunidade, precisamos andar em direção a um caminho, precisamos unir forças para cumprir com o propósito que Deus tem para a igreja. Nós não estamos aqui para travar uma guerra entre nós, para fazer uma disputa interna. Nós não estamos aqui para ver quem é melhor, quem é maior no reino dos céus. Nós não estamos aqui para apontar para o outro irmão e ficar fiscalizando o pecado do outro irmão. Porque o irmão peca, o irmão pecou, o irmão vai para o inferno, não, porque o irmão está errado, o irmão se arrependa, mas e o seu pecado? O que você faz com o seu pecado? Não é melhor você ouvir atenciosamente o seu irmão e orar junto com ele para que ambos sejam sarados? Porque ele confessa um pecado, mas você não confessou o teu para ele. Qual é o teu pecado? É verdade. Porque todos têm pecado. Eu falei aqui no estudo bíblico, se eu não tratar o pecado do meu irmão como se fosse meu pecado, eu estou sendo soberbo, estou sendo arrogante. Eu tenho que tratar o pecado do meu irmão como se fosse meu, uma vez que eu estou no mesmo patamar que ele, na mesma condição que ele. É isso que Jesus está falando. É esse o exemplo que Jesus está dando.
O que é ser como criança? Quem não for como uma, de maneira alguma, vai entrar no reino dos céus, de maneira alguma. Nós precisamos levar a sério a nossa missão como igreja, que não é nos levantarmos na nossa própria autoconfiança e sair guerreando contra tudo quanto é demônio. A nossa autoridade sai! Ou a gente depende da autoridade, do nome do nosso Senhor, e a gente anda na autoridade dele, ou a gente está perdido, porque se não for na autoridade dele, a gente vai apanhar. Isso sim. O demônio vai se levantar, vai vir para cima da gente e vamos sair, ó. Porque Satanás é astuto. Ele pode contra aqueles que não têm confiança em Deus. Na autoridade de Jesus ele foge, mas na nossa não. Onde está o teu ego? Em que nível está o seu ego? A ponto de dizer que de algum modo você tem algum mérito para ser chamado filho, você tem algum mérito para usar de autoridade, para dizer que está salvo e ponto. Baseado em que você pode pisar no humilde? E quando a Bíblia fala de pequenino, Jesus usa uma criança como exemplo, mas pequenino é o órfão, é o pobre, é o necessitado. Pequenino é aquele que precisa de ajuda. É o irmão que está do seu lado aí, às vezes passando uma dificuldade, e a gente às vezes não presta atenção. E é o irmão que quando às vezes confessa para você uma necessidade, você pode ajudar e não ajuda. Porque quando você pode ajudar e não ajuda, você não está sendo como uma criança. Porque uma criança, quando ela vê alguém chorando, ela se comove na hora. A criança não gosta de ver ninguém chorando, já perceberam isso? Ser como uma criança está conectado a ser humilde, manso, a ser obediente ao Pai. Jesus nos chama a experimentar a paternidade de Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Uma criança é humilde, sincera, ama aprender, são completamente dependentes dos pais, confiam nos seus pais, não guardam rancor. Aleluia. Geram alegria em qualquer ambiente que entram, nos ensinam a amar. Está vendo quantas coisas uma criança pode nos ensinar? Ser como uma criança, mas ao mesmo tempo não ser meninos na fé. Buscar em Deus discernimento, maturidade. Lembra que a gente falou ontem no estudo? Quem não veio, perdeu. Foi uma bênção, glória a Deus. Nós falamos ontem que a plenitude, nós falamos da plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo está conectada aos dons, mas também ao fruto do Espírito. Aquele que quer alcançar a plenitude, que quer ser cheio do Espírito Santo, não pode achar que só os dons são suficientes para te fazer um vaso na mão do oleiro. Os dons são usados por Deus para a utilidade da igreja, para fortalecer, para capacitar na caminhada. Mas você ser cheio de dom não quer dizer que você seja pleno em Deus. Plenitude está num conjunto entre fruto e dons. Aleluia. Os dons são derramados, mas você só é pleno se você tiver maturidade para usar esses dons. Você só é pleno se você tiver o fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade,
mansidão, domínio próprio. Cadê? Isso é ser como criança. É você colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina sobre humildade, sobre caminhar como igreja, como ter vida de igreja. Rapaz, essa obra, ela está transformando a vida dos homens, e das mulheres também, eu acho, aquelas que estão se envolvendo no mistério. Está transformando a vida dos homens. Essa obra da nosso ministério, da nossa igreja, da Nova Sebai, ela está transformando as nossas vidas, né, Fábio? A gente ali tem comunhão, a gente conversa sobre a palavra, a gente traz assuntos, discute coisas que todo mundo gosta de conversar, a gente vê os defeitos, a gente relaxa como igreja, a gente relaxa em comunhão, a gente não tem ninguém julgando ninguém, a gente se une num propósito e a gente quer fazer aquilo acontecer. A gente age como criança lá, né? Às vezes brinca demais até. Mas a gente está ali, ó, tá trabalhando, vigiando, orando, cantando, brincando, crescendo na graça, que é o envolvimento, a comunhão e no conhecimento. Está sendo uma bênção na nossa vida aprender com esse trabalho. Foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi esse terreno. Porque Deus nos trouxe mais para perto uns dos outros. Não é verdade, pastor? Amém. E por que eu estou falando? Por que Deus me deu essa mensagem sobre ser como uma criança, sobre os exemplos que uma criança pode nos dar? Porque Deus, Ele tem nos chamado para perto. Ele quer demonstrar a sua paternidade a nós. Como um pai que educa, que exerce misericórdia, que ensina o caminho, que protege. Deus, Ele quer nos chamar para perto ao ponto de a gente clamar mesmo, papai, papaizinho querido, de ter essa intimidade, de poder falar abertamente. Quem aqui já escondeu palavras para falar com Deus? Eu, por exemplo, tem hora que a gente está tão reservado, não quer falar sobre certas coisas com ninguém, tem coisas que a gente quer deixar quieto, e Deus está falando, ministrando no teu coração enquanto você ora, filho, fala sobre isso. E você, não, pai, vamos por outro lado. E Deus está falando, filho, fala sobre isso. Eu quero te ouvir. Isso aí está te ferindo, isso aí está te travando, isso aí está parando o teu ministério. Fala sobre isso, Cassiano. Eu sou teu pai, eu não vou te condenar, eu estou aqui para te ajudar. E a gente quer, no nosso orgulho, não, pai, eu já estou crescido, eu já sei o que fazer, eu já sei como caminhar, eu sei que eu vou resolver. Pode deixar comigo que eu resolvo. Não é assim quando na adolescência, né? Deixa comigo. Você não sabe de nada, quem sabe sou eu. Isso aqui eu não vou mexer nisso não, isso aqui eu vou resolver lá na frente, deixa para depois. Procrastinando, deixando para depois aquilo que Deus quer tratar agora. Ele quer ser seu pai. Ele é pai. Ele é pai porque Ele é eterno, criou todas as coisas. Mas Ele é pai porque Ele te gerou em Cristo. Ele te gerou no Espírito Santo, Ele regenerou sua alma. Você nasceu de novo no Espírito. Você é nova criatura. Nascido de novo é filho. Aleluia. Por que vocês acham que Jesus trouxe essa ideia de pai?
numa cultura que a ideia de pai era tão condenável. Vê quando Jesus fala, os judeus condenam Jesus porque ele estava chamando o pai de pai. Fala, peraí, está falando que Deus é seu pai, fazendo de si próprio Deus? Eles estavam condenando Jesus porque Jesus estava chamando o Criador de pai. O que era uma expressão que não se usava. O judeu nem sonho chama Deus de pai. E aí vem Jesus e quando orardes, Pai nosso que estás no céu. Né? Jesus quebrou vários paradigmas ali. Vocês antes tratavam lá como o Altíssimo, Hashem, né? Menos Pai. Jesus veio trazer a ideia de intimidade. Você pode falar com seu Pai. Aleluia. Que, ó Senhor, glória a Deus, Ele é Senhor. Ele é Deus. Mas Ele te fez filho. Aleluia. Aleluia. Para que você fale abertamente com Ele. Para que você seja educado, orientado, guiado por Ele, guiada por Ele. Você não é mais uma mera criatura. Você não é mais um mero gentio. Você é um escolhido para ser filho. Mas a todos quantos creram no seu nome, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Nosso Pai. Jesus, obrigado. Oh, aleluia, Jesus. Nosso Pai, Ele nos chama para perto. Eu estava aqui olhando a ministração do louvor. Essa frase ainda não tinha me vindo no pensamento. Tinha toda essa ministração que eu estou falando aqui, mas aí o Telzinho foi de uma cadeira, outro tropeçando, tirando tudo do lugar. E aí, muitos olham uma cena dessa e ficam aborrecidos com a criança, né? Infelizmente, não sabe que é criança. Aí ele tropeçou, olhou tímido, voltou para o Mateus. Aí eu fui, ajeitei a cadeira para ele. Ele não chorou não, porque ele se apega, ele não chora. É difícil ver alguém chorando. Quando chora também, né? Misericórdia. Mas ele voltou para o pai dele, assim, meio tímido. O pai foi, pegou, daqui a pouco o pai pegou, botou ele ali, ele foi, pegou um negócio que não era para pegar. O pai foi lá, não pega, pegou de volta. Aí a gente, poxa, hoje eu vou ministrar sobre criança. Daqui a pouco as crianças dançando, ministrando aqui. Aí eu olho um pouquinho, a espontaneidade. Não está nem aí se estão gostando, se não estão gostando, se estão achando legal, engraçado. Não está nem aí, elas querem expressar a adoração delas. Jesus veio e falou, não ouviste quando as crianças gritaram lá, Hosana? Não ouviram, os fariseus criticando. Não ouviram? Da boca das crianças, lá em Salmos, uma referência aos Salmos, da boca dos pequeninos, das crianças de leite, se extrai o perfeito louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pela espontaneidade. Porque não está incomodando se está agradando ou se não está agradando. Está expressando a adoração da maneira que Deus ensinou a adorar. Se é para pular, pula. Se é para gritar, grita. Aleluia. Fala em línguas. Glória a Deus, Jesus. Deixa Deus mover o teu coração e te elevar na expressão de adoração, de louvor. Isso é ser como criança. Não é ficar preocupado quem está do lado, quem está olhando, quem está fazendo, quem está acontecendo. Vamos aumentar o nível de intimidade, de adoração, de busca. Vamos aprender com o Theo, com a Belinha, com a... Me ajuda. Pérola. Pérolinda, chamo Pérolinda. Vamos aprender com as nossas crianças o que significa a expressão de adoração. Eu acho que é isso que a ministração de dança faz aqui. As danças, claro, eu sei que tem ensaio para ficar mais bonito, mais plástico, mas eu sei que é
de todo o coração o desejo de dar o seu melhor. A expressão de adoração não está preocupada se alguém vai gostar, está preocupada com a adoração que está expressando. Aí o Telzinho tropeça de um lado ao outro e volta para o pai. Aí me veio a cena, ele não chorou, mas me veio a cena de uma criança chorando na minha mente. Aí eu falei, tá vendo, filho, quando você chora e volta correndo para mim, você cai, tropeça, você erra, você peca, mas se você é filho, você pode ter a liberdade de levantar sua cabeça e voltar chorando para o teu pai pedindo perdão. Oh, aleluia! Você não está Glória a condenado Deus! porque você errou. Você não está condenado ao inferno porque você tropeçou. Isso não te faz um condenado. Condenado você era quando você estava fora, quando você não era filho, quando você não tinha sido gerado. Mas Ele te gerou, te tornou filho, Ele te escolheu para te educar, para te conduzir, para te fazer crescer. Para te trazer de volta toda vez que você cair e ralar o teu joelho. Não é para você se envergonhar do seu erro, não. A vergonha não pode te afastar. Eu falei aqui uma vez, não foi dessa vez, mas eu falei. A função do pecado na vida do ímpio é distanciar ele mais ainda de Deus. Mas a função do pecado na vida do crente é chamar ele para perto. Aleluia, Jesus. O ímpio, quando peca, ele já nem se incomoda se agrada ou não a Deus. Quando a pessoa não entende o que significa nascer de novo, ela peca, ela deixa que a vergonha afaste ela de Deus. Ela começa a se sentir tão indigna, um engano de Satanás, aí vem os demônios, começa a soprar no ouvido, você desse jeito vai ficar lá, você está todo errado. Você está todo errado, vai fazer o que na igreja? A pessoa, às vezes, sabe que algumas pessoas testemunharam, e aí o pastor sabe do erro, está tentando tratar a situação, mas a pessoa está tão envergonhada que não consegue ter a coragem de olhar no olho do seu pastor e dizer, pastor, eu errei, me ajuda aí, ora comigo. Ao contrário, ela tem tanta vergonha do que ela fez que ela não tem coragem de encarar a situação de frente e foge da presença do Pai. Deus não nos salvou para isso. Deus não nos fez filho para ficar fugindo da presença dele toda vez que a gente cai. Nós somos filhos para que quando a gente cair, o Pai fala assim, eu não falei para você não fazer isso, eu não avisei que você ia cair, agora vem cá, vamos cuidar dessa ferida. Não faça mais isso, não peques mais. Ah, papai, mas eu quero brincar. Eu vou com você. Vou te ensinar como é que se brinca. Vou te ensinar como que se faz. Vai por esse caminho, vai por esse... E você, na obediência de Deus, você acaba entendendo a mensagem do seu Pai. Você amadurece, você cresce. Você passa a ter conteúdo para ensinar. As experiências de queda vão te ensinar a dizer para o outro, não faça isso que quando eu fiz eu caí. Na presença do Pai, nós somos como crianças e nós passamos a ser a criança do exemplo ali. Mas não porque nós crescemos, mas porque nós continuamos dependentes dele. A confiança de uma criança que você bota lá em cima do telhado e fala, vem papai. E a criança se joga, né? Nem pensa. Ela nem é se vai cair, se machucar. Ela se joga, Rodrigo. Se você disser, vem papai, não vai deixar você cair. Ela se joga. Porque ela confia no Pai. Ei, amado. Vocês estão entendendo? Jesus. Glória a Deus. É para você se lançar na presença do seu Pai. Aleluia. Israel se lança na presença do seu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Amados, não deixe que nada, nenhuma influência externa, te afaste da presença do seu Pai.
perca a sua inocência em Deus. Amadureça. Olhe para dentro de si. Já teve situações que eu falei para Deus assim: tá certo, bicho, aquele relógio? Já teve situações que eu falei para Deus assim: Senhor, mas eu não me arrependi desse pecado, isso está me incomodando, mas eu ainda quero praticar isso. Isso aqui ainda me atrai, eu sinto que eu ainda vou ter uma reincidência nessa área aqui, eu ainda vou cair nessa área aqui, porque toda vez que eu olho para isso, eu quero. E Deus ministrou no meu coração: tudo bem, filho. Do que você se arrepende? Ah, pai, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, me arrependo daquilo. Tá bom. Aquilo que você se arrepende, joga diante de mim e você está perdoado. Aquilo que você ainda não se arrependeu, continua ministrando comigo, porque a questão aí já não é mais o arrependimento, é a libertação. Eita Deus, é Você forte. precisa ser liberto. E a libertação é comigo. Ninguém se liberta sozinho. Só não sai da minha presença. Aleluia. Trabalha comigo, fala comigo o tempo todo. Você só está perdido, só estará perdido se você se tornar independente de mim e quiser solucionar isso sozinho. Ninguém se liberta sozinho. Porque a escravidão não é contra uma corrente, é contra a vontade. A escravidão da vontade é o que nós estamos enfrentando. A luta é contra a nossa vontade. Se você entender que a luta é contra a sua vontade, você vai colocar a sua vontade cativa diante de Deus, para que Ele cuide de você e trate dessa Aleluia, vontade. Jesus. Glória a Para que Ele Deus. tire essa vontade de dentro de você. Aleluia, Pai. Vai falar para Ele: papai, eu gosto de aprontar. Não ri não. E Deus está olhando para você: tá bom, meu filho, criança apronta, mas você vai ter que amadurecer. Papai está te dando educação, estou te ensinando o caminho. Uma hora você vai precisar sair dessa situação. Só não sai da presença do teu pai. Aleluia. Deixa ele cuidar. Abre o jogo, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Rasgar o coração significa deixar tudo, entregar tudo, falar sem reserva, não ficar escondendo o pecado. Você esconde de mim quando conversa comigo, mas de Deus ninguém esconde. Ele sonda a nossa alma, né, bicho? Ele sonda cada pedacinho do seu ser. Não adianta esconder de Deus o que precisa ser mudado. Fala para Ele: Senhor, isso aqui na minha vida precisa ser mudado. Seja Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu papaizinho querido. Ah, papai. Aleluia, Deus. Mergulha na presença dEle. E esse pecado, eu não sei se a espinha na carne de Paulo era pecado. A gente não sabe, né, bicho? Não tem uma certeza. Pode ter sido um pecado. E Deus diz: a minha graça te basta. Vai que o pecado que ele estava cometendo, ou se era pecado, não sei, era aquilo que estava aproximando ele, lançando ele aos pés de Deus para dizer assim: pai, eu não consigo, pai. Eu não consigo sair disso. Jesus, me ajuda a sair. Me ajuda a largar esse pecado. Isso está me incomodando. Você só está perdido se esse pecado parar de te incomodar. Se a mente cauterizar e se isso não fizer mais diferença para você. Mas enquanto o pecado está ali, está te apunhalando, está te alfinetando, está te doendo, é sinal que o Espírito Santo não se afastou, não. Aleluia. Deus é fiel, Ele é Pai, Ele vai te conduzir Deus, à libertação Jesus. dessa situação. És lindo, Senhor. Mas fica Aleluia. firme na presença, não larga, porque Ele é Pai, gente. Não deixa pecado ditar o seu nível de intimidade, não. Só deixa diante dele o pecado.
Fala diante dele o que está acontecendo. Fala, rasga o teu coração diante dele, mas não se afasta dele. Se está te incomodando, segura na mão dele e vai. Está se rastejando, segura na mão dele e vai. Ele vai te levantar, ele vai te curar. Não é ele que molda a nossa vida, não é ele que nos educa, não é ele que nos conduz, não é ele. Fica na presença do Pai. Aumenta o seu nível de intimidade. Glória a Deus, Jesus. Fala para ele. Coloca diante dele, Senhor, tem pecado. Quem não tem? Mas coloca diante dele e vai deixando o Pai usar o seu bálsamo. Vai deixando o Pai curar a tua alma, abrir tua visão. Vai deixando o Pai te trazer crescimento, maturidade. Vai deixando Ele curar você. Vai deixando o Pai, sabe, te fazer crescer. Mergulha na presença do Pai. Aleluia, Jesus. Vamos buscar isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus não possa ser apenas um criador para nós. Glória a Deus, aleluia. Que Ele possa ser nosso Pai. E se você não entendeu a paternidade de Deus, peça a Ele para te mostrar. Mas olha, esteja disposto. Entrega, confia e espera. Entrega, confia e espera no Senhor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos ensinar na humildade de uma criança, como ser filhos, para que assim a gente possa receber dele a sua paternidade. Afinal, foi para isso que ele planejou esse dia de hoje. Aleluia. Foi para isso que ele planejou nos salvar, nos trazer para a sua presença. Glória a Para nos Deus. tornar filhos. Aleluia. Ser filho é muito importante para Deus. Aleluia. Ser filho dele, para ele, que é nosso Pai, é muito importante. Então seja filho e deixa ele ser seu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. No domingo a bispa vai fazer uma prova. Não termina a prova da ordem. Então eu vou estar saindo com ela. E o domingo é ceia.